quando que você quer que eu já coloque o seu... Beleza. Oi, pessoal, muito obrigada. Teve gente que está mandando perguntas lá pelo Instagram. E aí a gente vai, então, dar mais atenção sobre as alternativas para o plástico, tá? Quando tiver no jeito aí, Nina, pode colocar. Como a gente já viu, o plástico, o problema do plástico não é ser o plástico. O problema do plástico é o plástico de uso único, né? É o que a gente usa uma vez só e descarta, tá? Essa foto a gente só viu da semana passada, mas o que acontece, gente? O cavalo marinho, ele é bonitinho e tal, mas ele é bem importante para a fauna marinha. Ele tem uma importância bem grande. E é o macho que gesta, né, os filhotes. E eles precisam se fixar nos corais para que as águas façam a massagem na barriga para que eles possam expelir os cavalinhos, tá? E quando ele se fixa em alguma coisa como essa, né, que na verdade não está fixo, então a gente tem uma grande, um grande déficit na questão da reprodução deles, tá? Porque eles não têm esse movimento natural que eles precisam. E não é só o cavalo marinho, pode mudar, mas vários outros animais que precisam se fixar, tá? Em corais, que precisam se proteger em corais, e eles acabam se confundindo com o plástico. Essa tartaruguinha que a gente falou, né, que provavelmente ela se enfiou quando pequenininha nesse plástico aí e foi crescendo. Os órgãos dela estão todos prejudicados por isso, e a gente sabe que alguns tipos de tartaruga, eles usam os corais, né, e os recifes enquanto são pequenos para se proteger. Mais um exemplo. Agora a gente vai falar um pouquinho do que a gente... Isso, Nina. Então, como descartar o nosso lixo, tá? A gente falou já sobre o caco de vidro, de colocar dentro de uma garrafa PET ou dentro de uma caixa. Se não for em alguma coisa visível, a gente vai colocar uma fita, uma faixa, um papel avisando que é vidro, para que os recicladores ou os catadores de lixo não se machuquem, né? A gente já falou sobre cortar as argolas que vêm nas garrafas PET, nas garrafas de remédio, porque os passarinhos podem enfiar o bico ali e ficar travado o bico dele, e eles morrem de fome, porque não conseguem abocanhar a comida. E outra coisa que é muito recorrente, é essa fotografia. Quando a gente coloca as latas, principalmente com restos de comida, e os bichos... Aí a gente coloca o saco de lixo lá fora e os bichos fuçam mesmo, tá? Então, nossa, a recomendação... eu nunca tinha visto isso. E tem gato, cachorro, eles fuçam e vão querer lamber o que está lá no fundo e se cortam. E se cortam inteiros, fica cego, tá? Então, assim, quando é desse tipo de latinha, a massa... Quando é aquela uma que a gente abre com o abridor, a gente põe aquela lingueta para dentro e depois amassa. E aí, por que alternativas para o plástico? Porque se a gente não fizer nada, em 30 anos nós teremos mais plástico que peixes nos oceanos. Pode passar. Né? Em 30 anos? Em 30 anos. Em 30 anos. Aí fala, Mari, mas a reciclagem, a gente recicla e tal. Em 70 anos, que é a época que a gente iniciou o plástico no mundo, o plástico comercial, foram produzidos uma estimativa de 8 bilhões de toneladas de plástico, tá? E 9% foi reciclado. E isso são estatísticas das indústrias de reciclagem, tá? Então, todo esse resto está por aí.
Então, eu tava escutando um comentário, uma conversa que eu estava acompanhando, e a pessoa falou que todo plástico é produzido, toda a poluição no nível do plástico é produzido por 100 empresas no mundo. Por 100 Sim. empresas no mundo são responsáveis por tudo isso, e que ninguém falou, eu gostaria muito de trocar o meu canudinho de papelão, que eu, desde os anos 50, eu venho chupando por um de plástico, eu adoraria que a minha colherinha fosse de plástico. Ninguém falou isso. É a questão que você trouxe lá na frente, a questão de usar uma vez e jogar, né? Uhum. A facilidade. É uma política de beneficiamento de poucos, de muito poucos. Uhum. Enfim. Na verdade, é assim, gente, o plástico, ele é feito com o que... Pode tirar, Nina, por favor, um pouquinho. O plástico é feito com o lixo do petróleo. Quando beneficia o petróleo para fazer diesel, para fazer gasolina, sobra um lixo. E o plástico foi desenvolvido a partir desse lixo. Então, a indústria petrolífera tem interesse comercial, porque eles vão fazer o que com aquilo depois? E tudo isso que eles inventaram é puro interesse comercial, é tudo para ganhar mais dinheiro com o próprio lixo. Tá? Tanto o carro, parar de andar de bicicleta, parar de andar de bonde, ter seu próprio carro, né? Tudo para ganhar dinheiro. Então, não tem, por exemplo, fala assim, o canudinho de plástico, tem uma corrente bem forte que diz assim, o canudinho de plástico foi inventado por causa da leishmaniose para tomar os refrigerantes na latinha e não pegar leishmaniose. Tá. Só que antes de inventar o canudo de plástico, já tinha o de papel. Se tá com leishmaniose ali, na hora que você abre o refrigerante, aquele anelzinho de dentro entra, ele encosta. Leishmaniose é por mosquito, deve ser outra doença. Não, é do rato. Leptospirose. Leptospirose. E assim, por exemplo, se você pega um refrigerante num boteco e sai bebendo, tudo bem, mas esse não é o caso do canudinho. O canudinho é quando você vai no barzinho, você vai num lugarzinho lá, pega o refrigerante e toma. Se você não confia na higiene que a pessoa fez na latinha, você vai confiar na higiene que a pessoa fez a comida que você vai comer daqui a pouco? Eu acho que tem muita coisa implicada aí, sabe? Que é aquilo que o povo está chamando de capitaloceno, né? Que é essa questão do capitalismo, do descartável, da roupa da obsolescência programada, do tecido do casaquinho, que você tem ele por 4 anos, mas ele é inteiro ruim, porque na primeira lavada ele já fica péssimo. Né? Ele não dura. Então, eu acho que é toda uma organização que se a gente não adianta falar não para o canudinho e sim para o capitalismo. Aí você passa lá na outra página lá, Nina. Peraí. Põe aí outra página para nós. Essa ou mais? Isso, tá? Então, 2,5 milhões de toneladas de plástico chega nos oceanos através dos rios, que é o equivalente a um caminhão de lixo por minuto. Um caminhão de lixo carrega, em média, 4 toneladas de lixo através dos rios. Então, quem está no interior, o seu lixo vai parar no mar também. Não é problema só de quem vive na beira da praia. Vai lá, Nina. Mais um. Peraí. E o fundamento para isso? Tem 3 R's, tem 4 R's, mas eu gosto desse aí, que são 6, porque tem o recuperar.
no final, e a maioria não fala do recuperar. Então, o lance é repensar, né? Repensar o consumo, repensar a necessidade de compra. Eu acho que nesse repensar está o anticapitalismo. Tá, isso. É anticap, não tem jeito. Repensar tudo. Quando você for botar alguma coisa dentro de uma sacola para você trazer para casa, repensar todas as possibilidades daquilo. Tá. O segundo é recusar. Mas dá um trabalho esse recusar, hein? Você vai no negócio, coloca uma sacolinha dentro da outra sacolinha, dá um esforço para você falar, não quero. E o recibo do papel da maquininha que não dura um dia. Não dura um dia e aquilo não é reciclado. Aquele papel não é reciclável, não se recicla. Aquele é gasto à toa. Enfim, um monte de produto químico para fazer aquilo sensível para a maquininha, para gastar pouca tinta, e aquilo desaparece na mesma hora, e se você fala não, é tão automático, já está arrancando aquele papelzinho nojento. Você já fala, não quero minha via, não quero. Moça, não aperta para não pegar. Agora em São Paulo, eles aprenderam a falar, quer sua via? Quando eu vou a São Paulo, eu ainda... Bem, quando eu ia naquele passado remoto, onde a gente andava pela rua e gastava bobagens que vinham com papelzinho. E o recusar, a gente tem que estar... É das partes mais difíceis. Ele é dos principais, mas eles são os mais difíceis. O que mais que a gente tem que recusar? Levar sua ecobag para o supermercado. Outra coisa, Mariana, que é muito difícil recusar. O canudinho. O canudinho é muito difícil recusar. Ele leva automaticamente. Se você não quer, ele coloca no lixo. Então, se você nem usou, não volta para outra coisa que não dá para recusar. Você vai comer um lanche. Eu sou viajante. Então, você vai comer um lanche. Na hora que você vai comer o lanche, vem 4 maioneses, 4 ketchups, 4... Não quero. Mostardas. Antes de você... E daí, se você não mexer com elas na mesa, que vem junto, vai para o lixo. Não pode reutilizar. Mariana, mas como descartar o lixo? Como embalar o lixo para descartar? Porque eu uso as sacolinhas do supermercado. Eu faço dobradura de papel. Eu ganho o jornal, eu pego o jornal, tem uma pessoa que trabalha no escritório, então uma vez por mês, ela me dá tipo 4 dias de jornal, e para mim dá mais de um mês. Tem 2 banheiros em casa, eu faço a dobradura de jornal. Na minha casa, a cada 10 dias, mais ou menos, que eu coloco lixo, é um saco de 30 litros que não vai cheio. Nossa, é muito pouco. Muito pouco. Mas é o saco preto? Saco preto. Saco preto biodegradável. Existe? Existe. Existe na maioria dos mercados, é só dar uma lidinha. E ele é coisa de tipo R$2 a mais naquele pacotão que vem 50 sacolas. É pouquíssima diferença. Reduzir. Então, nesse lanchonete, aonde for, você fala, eu não quero, eu não uso canudo. Você faz o garçom olhar para tua cara, porque ele não presta atenção no que você está falando. Ele só presta atenção na comida que você pediu. Você fala, eu não uso, eu não quero, não traz. Reduzir também está em relação à quantidade de consumo que a gente faz. Na pandemia, não cabe nada, né? Mas uma das coisas que a gente fala em reduzir é em relação à compra de supermercado. A pessoa que vai e faz uma super compra de frutas e legumes e metade daquilo estraga. Então, a nossa sugestão, né, geralmente é o quê? Você comprar menos. Agora a gente tem que administrar isso, mas você compra menos verduras e legumes para não deixar estragar, não deixar virar lixo. Reutilizar de todas as maneiras. Olha só, espera só um pouquinho. A Tati está falando lá
lá no YouTube. A Marli deu boa noite, a Vera deu boa noite, a Tati está falando. Como tem um bom quintal, queimo o lixo do banheiro de papel. Não, eu acho que não, Tati. Tati, não. Ela fala assim, manda pro lixeiro, é o melhor. Tati. O tanto de gás carbônico que você produz é mais prejudicial do que você mandar para o lixão. Olha só, vou falar da experiência que a gente tem lá em Nazaré Paulista, lá no Centro de Vivências Nazaré. O lixo de banheiro foi criado um poço seco. E aí, aquele poço tem 10 metros, não sei quantos metros, não me lembro mais. E todo o lixo de banheiro vai para esse poço. Você vai lá com o baldinho, coloca o lixo do banheiro nesse poço seco. Sim, que depois vai ser enterrado e depois vai abrir outro. Isso. A questão são os absorventes. E aí, os absorventes é para trocar por paninho, trocar por coletor. Isso mesmo. Deixa eu terminar de ler lá do YouTube. Vai lá. Tá falando a Tati também. Recusar é ser antipática, porém educativa. Recuperar, isso. Cada vez menos pessoas sabem consertar e não encontramos peças. Mas eu faço fogueira. A Tati está falando que ela faz fogueira. Bem, enfim, vamos em frente. O ideal é mandar se você tiver acesso ao aterro sanitário, o ideal é mandar para o aterro. Reutilizar de todas as formas, a roupa do mais velho que vai para o menor, reformar a roupa, reutilizar os vidros, reutilizar os potes, todas as maneiras incríveis que a gente acha no Pinterest para reutilizar, a gente faz. Muito bem. Só Mariana, em segunda... Fala, Nina. Mari, olha só, a gente já está avançando no horário. Então, falta muito aqui, porque ainda tem a Maribel, para a gente colocar ela vamos falar com a Maribel. Como alternativa. Isso, então, aí reutilizar tem que estar na frente de reciclar. Quando você olha aquela peça, você vai mandar para reciclagem quando você realmente não for usar. Você tem um pote de vidro na mão e você realmente não tem como reutilizar aquilo e nem conhece ninguém que vai reutilizar. Aí você manda para reciclagem. E recuperar. O recuperar, gente, é os nossos afazeres em casa. A gente precisa voltar a aprender a chulear, a casear, a fazer ponto alinhavo, a fechar fazer cirzinho no meio da calça à mão, fechar o subaco da camiseta que abriu, sabe? Remendar uma bolsa. E não ficar preso aos profissionais de fora para fazer isso. E não se pegar também na perfeição. Tá? O recuperar bem complicado, porque tem algumas coisas que não recuperam mais, que já são feitos para você... não tem mais recuperação. Não. E aí, qual é o lance, né? A gente vai olhar, quase 34% do microplástico que a gente encontra nos oceanos vem da indústria têxtil. Isso é um absurdo. Que é a brusinha, o polipropileno, polietileno, acrílico e elastano. Então, assim, nenhuma das nossas... Ninguém precisa de mais uma blusinha. Ninguém precisa. Ninguém precisa de mais, a não ser as pessoas que sejam realmente necessitadas. Mas a gente não precisa de mais uma blusinha. A gente não precisa de mais um sapato. Isso aí pode deixar para depois. Né? A gente compra não precisa. Sem plástico. Isso. E aí eu acho que é nesse compra sem plástico que a Maribel entra, porque ela vai nos apresentar a alternativa dela.
Vai lá, Maribel. Chama a Maribel. Oi, Nina, Pronto. querida. Oi, Saudade Maribel, enorme. querida. Tá bom, meu Muita bem? saudade. Quanto tempo? Tudo bem. Oi, Mari. Adorei sua palestra. Obrigada. E você falou uma coisa da questão da perfeição, que é uma coisa que eu observei logo no início do meu trabalho, que os clientes, algumas clientes me traziam a seguinte pergunta: mas o tecido de cera vai fechar eu não vou conseguir ver o que tem dentro daquele tecido. Você não faz um tecido transparente? Então, eu achava e comecei a tentar entender, né, esse lugar. Porque, na verdade, a questão do plástico, Você é do no uso Sul, doméstico... Oi? Eu te sigo! Oi, você não sabia? Vamos começar do começo, Maribel. A Maribel, então, é do Zoom Tecido de Vou começar Cera. do começo. Olha lá. Pode ir falando que eu vou passando por aqui, tá bom? Tá bom. Então, onde eu parei, que eu me perdi, eu quis Você estava entrar falando no da assunto transparência. Desculpa. a questão da transparência, né? E você falou também da questão do microplástico que vem da indústria têxtil, que vai direto para o mar, e isso é oriundo diretamente da nossa máquina de lavar. Porque a gente lava a roupa, sai o restinho de tecido e aquilo vai para o esgoto e vai para o mar. Então, não só o tecido em si, né, a roupa que eu descartei, mas da nossa lavagem. Então, assim, uma atenção redobrada que a gente tem que ter é na questão da filtragem, optar, sim, por tecidos, porque já tem empresas preocupadas com essa questão, que falam, que já apresentam tecidos com redução dessa questão do microplástico que sai dos tecidos, né? É uma sinuca complexa, porque a gente está falando de mudança de hábito, mas quando a gente vai para o mercado buscar essa mudança, alternativas para essa mudança de hábito, a gente ainda encontra esses produtos todos muito caros. Então, é muito complexo, né? Para gente mediana, para gente que não ganha milhões e pode comprar um All-Star de 5 mil, sei lá, né? Enfim, essa questão da perfeição me tocou bastante, sabe? Me chamou muita atenção. E eu comecei a tentar entender esse cliente, porque o plástico, na verdade, a questão mais grave dele é o uso doméstico, porque ele é extremamente necessário para a indústria alimentícia, porque, por exemplo, a Anvisa não me permite eu vender, se eu sou vendedora Anvisa, os outros órgãos, né, de saúde e tal, se eu sou vendedora de pizza, por exemplo, eu não posso oferecer a minha pizza embalada num tecido de cera, por exemplo, porque eu sou barrada pela sanitária, pela vigilância sanitária, porque eu preciso que o cliente veja o que tem dentro, se não está estragado, etc. e tal. Então, assim, para a indústria alimentícia, por exemplo, grandes restaurantes, a indústria hospitalar, é impossível viver sem plástico. A questão do canudo, por exemplo, quando a gente começou essa discussão de acabar com o canudo, e aos poucos as cidades foram se colocando, né, contra o uso do canudo e tal, começou a surgir uma demanda que pessoas que têm determinadas problemas de saúde e tal, como que elas precisam daquilo, né? Por exemplo, no meu parto, eu tive parto em casa, a parteira levou canudo descartável, e eu na hora olhei, fiz uma cara assim, né, tipo, canudo, para que isso? Não vou precisar. E eu precisei usar muito canudo. Porque nas posições que eu estava, eu precisava me hidratar e eu precisava daquilo. E a única forma que tinha era o canudo. Então, assim, em alguns segmentos, esses produtos, eles são necessários.
É lógico que esses segmentos, eles também são orientados, ou deveriam, né, a descartarem de maneira correta. Os hospitais já fazem isso, todo lixo hospitalar vai, né, para o descarte correto. Os restaurantes, a gente já sabe que não é bem assim. Por exemplo, eu moro numa cidade que tem uma indústria têxtil enorme, né, que é o polo de lingeries, né, do Brasil, assim. A vigilância aqui com a questão eu passei por uma sessão de documentação para comprovar que a minha empresa era lixo zero. E quando eles vieram fazer a visita técnica para conhecer a Zoom e entender como que era meu processo de fabricação, eu perguntei, falei assim, tá, mas esse processo vocês fazem em costureira em costureira, porque nós sabemos que a fábrica existe, mas a fábrica manda para as costureiras domiciliares. Essas costureiras, elas descartam como? Porque só na minha rua eu vejo 5 costureiras dessa descartando a revelia. Então, como que é essa vigilância, de fato? Então, assim, é complicado, sabe? Tudo complicado demais. Muito. Daí tudo cai complexo. nas nossas costas. Não tem nada simples. Não tem nada simples. E tem ainda as teorias muito bem fundamentadas que dizem não adianta diminuir o tamanho, diminuir o consumo e o descarte individual, porque são as indústrias que fazem a maior confusão. Então, tem todas essas narrativas que atravessam esse ambiente do lixo, que é muito grave. E a única coisa que a gente pode fazer, efetivamente, além de cuidar das suas próprias práticas, é divulgar. É criar coisa, é colocar a cara para bater toda hora, é problematizar, é isso. Eu acho que a nossa atitude também começa a forçar essa indústria a se reposicionar. Isso já é um passo. Se a gente não se posiciona, eles continuam fazendo. Né? Tem isso também. O que aconteceu foi as grifes de escovas ecossustentáveis e canudinhos ecossustentáveis. Começa com uma elite, né? Mas isso vai transformar. A hora que vai popularizando, vai transformando. A questão é olhar para isso que tem uma aparência eco e perceber se é eco mesmo, que também é outra questão, porque às vezes tem um jeitinho eco, um design e tal, uma propaganda, e de fato, às vezes aquilo faz mais mal do que outra coisa. Então, é muito complexo, a gente tem que estudar muito. E uma coisa, por exemplo, uma coisa bem difícil é o saquinho. Sabe quando a gente vai no mercado e está escrito biodegradável? Ele é biodegradável se a gente colocar na composteira. Ele vai biodegradar. Quando ele vai para o aterro sanitário, que ele não tem oxigênio, que ele não tem minhoca para comer, ele não vai degradar nunca. Exatamente. Ele não vai degradar. Exatamente. Ontem eu vivi uma experiência, a minha quarentena tem sido assim, ir até a padaria do bairro, resolver coisas aqui, pedindo mototáxi. Ontem eu precisei ir no centro da cidade. Aí passei na frente do mercado e falei assim, vou aproveitar e já levar alguma coisa mais grossa, né? Aí, quer que entregue, senhora? Não, eu vou levar e tal. Aí, na hora de embalar, ela virou para mim e falou assim, senhora, estamos com uma campanha, cada sacolinha está saindo 8 centavos e nós vamos doar esses 8 centavos para tal instituição. Aquilo entrou meio atravessado, porque já entrou torto, né? Aí eu comecei a mexer na minha bolsa, não achei minha retornável, efeito de quarentena, né? Porque eu tirei tudo para lavar, isso aqui, e não voltou. Aí eu olhei para ela e falei assim, tá, eu já estou com algumas sacolas aqui, vamos reciclar isso aqui e ver quantas sacolas dão aí. No final deram 4 sacolas. Aí eu olhei, tinham 2 volumes. Eu falei, mas você me cobrou 4, só tem 2 volumes? Ela, é porque a gente coloca uma dentro da outra. Sim, tem isso também. Às vezes tem uma coisinha mínima com 2 sacolas. Elas estavam rasgadas.
Eu tive que dar um nó para conseguir descer as escadas para as compras não caírem. Então, assim, enfim, é complexo, muito complexo. Mas a gente vai dando o nosso jeito, porque, assim, quando a gente começa também a tomar pequenas atitudes, a gente também vai educando o nosso vizinho, a nossa padaria da esquina. Aqui mesmo do bairro já sabem, não, ela não precisa de sacola, ela sempre traz. Não, a Maribel não compra nada com isopor, embala no papel. Esse é um outro aspecto, mas esse aspecto a gente vai ter que deixar para depois. Exato. Eu queria que você finalizasse falando como que a gente consegue chegar perto dos paninhos de cera do Zoom. Conta para gente. Eu trouxe aqui todos os tamanhos para mostrar para vocês. Esse é um GG, já mostro ali aberto, tá? São os formatos de kit. Esse daqui é um kit que vem com 3, o PMG, e esse aqui são os 5 minis. Vem 5 pequenininhos, eles são ótimos para cobrir copo, por exemplo. Tô tomando algo e sobrou, eu cubro bem coberto, posso colocar na geladeira, a água não cai. Aqui não tem água agora, tá? Mas a água não cai, posso deixar do lado da minha mesa, depois só abrir o cantinho ali e tomar, né? Vai ficar com um pouquinho de cera, mas com o tempo essa cera também vai diminuindo esse... por exemplo, vou fazer um passeio, depois da quarentena, se Deus quiser, vamos fazer vários, e preciso levar um lanche para a criança, para mim, enfim. Ao invés de carregar dentro de um potinho, né? Coloca a maçãzinha lá, fala... Porque... Eu acho demais, sabia? É muito genial, Nina. Aqui, ó, com a temperatura das mãos, você ela vai modelando qualquer tipo de embalagem. O problema é não querer comer o negócio. Rola. Esse é o meu problema. Não, eu adoro esse cheiro. Sobrou... Como que higieniza? Vou te explicar já. Sobrou alguma coisa no pote. Aí a gente cobre o pote para botar na geladeira. Verdura, legumes, pães, frutas, lanche para passeio, ó, fica bem lacradinho. A higienização dele é muito simples. Sabão que você lava a louça com o lado maciozinho da esponja ou esponja vegetal, né? Água corrente e bota para secar na secadora. Em 5 minutos ele está completamente seco, porque como a cera ela é impermeável e ela escorre, ela não penetra, então não molha. Então, assim, a cera, na verdade, ela tem um efeito bactericida, então ela preserva por mais tempo os alimentos, tanto dentro quanto fora da geladeira, e ela faz um efeito tipo a nossa pele no tecido, sabe? Ao mesmo tempo que a nossa pele permite respirar, as células respirarem, ela também impede, né, de entrar água diretamente. Então, é um efeito pele que a gente promove nos alimentos, sabe? A Patrícia está dizendo, estava perguntando como lavar, mas você já respondeu. Sim, é super simples a manutenção dele. Ele dura 12 meses em uso contínuo. Os meus tecidos, eu consegui chegar, eu tenho 2 anos de empresa, né? E hoje eu consegui chegar numa solução de misturas de resinas e óleos vegetais com a cera, que eu consigo garantir para o cliente final esses 12 meses com toda a certeza do mundo, sabe? Porque ele realmente ele tem essa vida útil. E depois, no final da vida útil dele, você pode picar e colocar na compostagem, né? Ou reaproveitar, porque ele vai ficar praticamente o tecido. Eu tenho muito cliente que se apega aos tecidos. Esse daqui é o G, ele é 30 por 30. Tem muito cliente que se apega à estampa do tecido e que não quer largar mais e fala, não, eu coloquei na Tem uma afetividade, né? Cria um afeto. Muito diferente do gesto do papel filme, né, gente? Que além Totalmente. De você ficar com raiva dele desde o começo, né? Já fica com raiva. Nossa, imenso. Esse é imenso. O GG é ótimo para travessa, pães grandes, né?
Eu gosto, Maribel, de vez em quando eu pego, quando tá um sol de meio-dia, eu pego eles, coloco tudo na assadeira e boto lá em cima da mureta no sol do meio-dia. E Mas não aí derrete a cera? Então, ela fica Para igualzinho repenetrar. Ela fica nova de novo. Eu tenho. Olha, boa dica. O meu primeiro tem quase 3 anos. Tá perfeito. Que legal. Boa dica. Nunca tinha feito isso, porque, na verdade, eu falo para o cliente não colocar no sol, porque a cera derrete. Não, mas é assim, 5 minutos, 5, 7 minutos. Sim, sim. Dou aquele susto, assim. E aí fica bonitinho, tudo brilhante de novo. Olha porque só, gente, temos que acabar. Eu em cima do meu forninho outro dia, fez uma sujeira. Uma coisa que a Zoom hoje é uma empresa lixo zero. Então, toda a minha produção, ela é pensada para ser lixo zero. Eu escolho as estampas digitalizadas, que elas representam 90% a menos de toxicidade na produção da estamparia. Então, isso já é um corte drástico, né? Porque a estamparia dos tecidos gera muito resíduo, né? Então, a estamparia digitalizada representa 90% a menos disso. E todo o meu retalho de tecido vai ou para a escola onde as minhas crianças estudam, ou para um grupo de mulheres que trabalham com artesanato. E as dobrinhas, as redobrinhas depois que eles estão encerados, o acabamento vai para um parceiro que trabalha com compostagem. Em 3 meses a gente já tem composto dos tecidos. Legal. Olha só, deixa eu ler mais um pouquinho ali para a gente finalizar. A Vivi está falando. Acabou de não, menina. Acabou de não. A Vivi está falando. Como eu tenho aprendido com essas apresentações. Excelente conteúdo, Mari, sou sua fã, obrigada. Gente, Maribel, fala para todo mundo como que faz para comprar de você os paninhos. Então, pelo site, né, www.zoomtecidodecera.com.br, Zoom com Z-U-M. Né, Peraí, www.zoom tecidodecera.com.br. Se a pessoa preferir, pode entrar direto em contato comigo pelo WhatsApp, que eu também atendo, que é 22 999 86 1479. Peraí, está carregando, peraí. Agora vai. Eu escrevi errado. Pronto. Olha que delícia de site, gente. Muito bem. Tá? Então, tem um Fale Conosco aqui, tá o telefone da Maribel aqui, o WhatsApp do Zoom aqui, newsletter também tem para assinar. E toda a belezura aqui também, vocês viram que também tem lá no Instagram, que eu passei. Quero agradecer demais a Maribel. Eu tenho uma proposta de envio toda terça-feira via transportadora frete fixo. E quem mora no Rio tem entrega mototáxi todo sábado. Muito bem. Enfim, agradecer mais uma vez, Nina, esse convite maravilhoso, que eu estou para vir aqui há dias, né? E não consigo vir, porque é justamente o horário do meu rush. Da confusão. Eu me sinto na Avenida Brasil e no Tietê, assim, sabe, esse horário. Olha só, gente, quero agradecer também a Vanessa. Vanessa, a luta continua, gente. Vamos lá. Tá? E a Lígia está dando boa noite para gente. E eu não queria parar sem ler, pelo menos, um pouquinho das inumeráveis, tá bem? Ô, Nina, aprovaram, viu? Fala de novo. Com Deb. Aprovaram? Mas o Novo já falou que vai colocar algumas considerações no texto original. Claro. Bem, mas aprovaram, pelo menos na primeira batalha está ganha. Vamos lá. Então, eu vou ler um pouquinho aqui para a gente não perder de perspectiva isso que está acontecendo conosco, né? A vida viva insiste em viver, mas a gente tem que honrar os nossos mortos.
Maria Isabel Leocádia da Canha Perandre, 59 anos. Deixa eu só achar aqui os... Gente, fecha os sonzinhos aí de vocês, fecha. Maribel, acho que é o seu. Entre histórias de amor e companheirismo, Bebel foi uma fortaleza para a família. Maria Isabel Nascimento, 68 anos, dona de um sorriso largo, igual ao seu coração, e de um abraço que confortava a alma. Maria Isabel Real Gonzalez, 54 anos, a mulher que enxergava o bem em cada detalhe e vivia para fazê-lo. Maria Isabel Lopes Dias, 74 anos, temperava com amor as delícias que preparava. Minhas queridas Marias e Isabéis, muito obrigada. Cuidem de nós daí de onde vocês estão. Gente, eu só não quero dizer que a Janete e a Diogivânia também estavam aqui, viu, pessoal do YouTube? Maribel, Mari, Vanessa, gratidão demais. Até amanhã, gente. Está chegando no final, só faltam 3 para acabar nosso projeto. Tchau.